Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, doutora Sidneia Aparecida Galo, doutor Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Casa do Biscoito, doutor Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó, Clínica Lavi, com a cirurgiã dentista Carol Guedes. Na folhinha, mulher de fases. Excelente tarde para você, curtindo Pomerana FM, mais um Papo de Mulher no ar, hoje falando sobre perdas emocionais, que são de diversas maneiras. Para conversar deste assunto com a gente, nós convidamos a terapeuta Angélica Jacó. Angélica, boa tarde, mais uma vez bem-vinda ao nosso Papo de Mulher e obrigada pela disponibilidade de sempre com a gente. Boa tarde, Marcinete, e a todos os ouvintes. É um prazer trazer esse tema e mostrar para as pessoas, né, o que é uma perda emocional, né? Então explica pra gente o que é essa perda emocional e por que também dói tanto. A perda emocional é um luto, pode ser um término de relacionamento, uma traição, dói intensamente, porque o cérebro humano processa a dor emocional e a dor física da mesma maneira. O sofrimento emocional não é apenas na mente, ela também gera reações físicas reais e mensuráveis, muitas vezes envolvendo o córtex. O apego humano, somos seres relacionais. O apego é necessário para a nossa sobrevivência. Portanto, a ruptura desse vínculo é interpretada pelo cérebro como uma ameaça à vida, gerando uma dor como um alerta. As perdas emocionais que as pessoas mais enfrentam, mas que raramente são percebidas ou validadas socialmente, estão frequentemente ligadas ao que chamamos de luto invisível, as perdas ambíguas. Diferente da morte física, essas perdas não têm rituais de despedida, assim tornando-as silenciosas e solitárias. Bem, Angélica, e como o corpo e a mente reagem quando sentimos uma perda? Reage com tristezas, o que o corpo sente, o que as pessoas sentem. Perceber que nós temos projetos de vida, sonhos e versões do futuro que pareciam óbvias, mas não acontecem mais. Por que não percebemos? Ninguém tira luto por um emprego, nem por não ter conseguido um filho que não teve, por uma carreira que não descolou. A pessoa precisa seguir a rotina, como se nada tivesse acontecido nesses casos. Mas na perda, no caso do luto, isso dói muito. Por que choramos? O que significa chorar? É morrer. Quem você era antes de um trauma e depois você gera uma doença crônica, inclusive, por causa da perda, ou antes de se tornar pai e mãe, ou após um relacionamento abusivo, acontecem essas emoções. E por que algumas perdas são muito mais difíceis de superar do que as outras? Há facilidade ou dificuldade de superar uma perda, seja por morte, seja por separação ou outra mudança drástica. Varia drasticamente de pessoa para pessoa, devido a uma combinação de fatores neurobiológicos, psicológicos, sociais e natureza da própria relação com o que foi perdido. O luto não é um processo linear,
E algumas pessoas demoram mais porque o cérebro precisa de tempo para reorganizar as rotinas, as redes afetivas que perderam sua referência. E como lidar com sentimentos como culpa, raiva, vazio depois desta perda? Lidar com a culpa, a raiva e o vazio após uma perda é um processo profundo e individual, caracterizado como um trabalho do luto. Essas emoções são reações normais e esperadas pela dor da perda. A chave não é suprimir esses sentimentos, mas processá-las para construir uma nova forma de viver com essa ausência. A culpa do luto frequentemente surge de pensamento como eu deveria ter feito mais, ou um sentimento de culpa do sobrevivente, porque ainda sente prazer na vida. E qual a diferença? Você já falou um pouquinho pra gente que existem vários tipos de perdas, mas do luto por morte, luto por fim de relacionamento ou sonho? O luto, independente da causa, é uma reação natural a uma perda significativa que envolve processos emocionais semelhantes à negação, à raiva, à negociação, à depressão e à aceitação. A principal diferença reside na natureza da perda, na possibilidade de reconstrução do vínculo. E a morte é o final. O luto foca na aceitação da ausência física definitiva da pessoa. E de que forma a perda pode afetar a nossa autoestima, relações com os outros? O luto por perda, a pessoa que continua viva, o que ela pode gerar? Esperança, tornar o desapego mais fácil. O luto é de quem está vivo. O luto por sonhos ou expectativas são lutos simbólicos. A perda do não vivido é uma dor de algo que permaneceu na imaginação ou que foi interrompido, como uma carreira, um projeto, uma idealização do futuro. A perda de um ente querido, o término de um relacionamento, um emprego, uma mudança drástica de vida provoca um impacto profundo que desestrutura a autoimagem e altera a forma como a pessoa se conecta com esse mundo. O luto não é apenas uma resposta da ausência de alguém, mas também uma crise de identidade. Sentimentos de inadequação. É comum o surgimento de culpa, raiva, apatia, autocrítica intensa pode aumentar mais o luto, fazendo com que a pessoa ignore suas próprias qualidades, focar apenas em falhas, gerando ansiedade e depressão. E quais sinais mostram que a perda ainda não foi elaborada? Frequentemente é chamada de luto complicado ou prolongado. Ocorre quando a dor da ausência persiste de forma intensa por muito tempo, impedindo que a pessoa de retornar a uma vida cotidiana, ao contrário do luto normal, que se transforma com o tempo. O luto não elabora trava a vida emocional do enlutado. A dificuldade de aceitar a realidade. A pessoa se recusa persistente em aceitar a morte do outro, agindo muitas vezes como se a pessoa ainda estivesse viva. E quando é hora de procurar ajuda profissional para lidar com os sentimentos? Buscar ajuda profissional para lidar com a perda é indicado quando o luto se torna paralisante, persistente ou impede a retomada das rotinas básicas. Embora o luto seja uma resposta natural e não uma doença, a intervenção especializada é necessária quando a dor é avassaladora e a pessoa sente que não consegue manejar a situação de forma autônoma. Então, momentos de procurar um psiquiatra, psicólogo, um terapeuta, religião, igreja, enfim. E que atitudes simples ajudam a atravessar o momento de um luto emocional? Quando a dor e a tristeza e a angústia
e a saudade não diminui com o tempo, a pessoa se sente congelada na perda. Atravessar esse momento de luto emocional é um processo individual e doloroso, mas algumas atitudes simples podem ajudar a aliviar o fardo e permitir que a dor seja processada de maneira mais saudável. As estratégias focam no autocuidado, na expressão dos sentimentos, a manutenção de uma rotina. Esse é o mínimo. Algumas atitudes simples recomendamos: manter um movimento leve, uma pequena caminhada diária, ajuda a relaxar o corpo e aliviar a mente. Cuidar da alimentação, descanso, tentar manter uma rotina, refeições e descanso, evitando longos períodos sem comer, sem dormir. Isso é fundamental. E é possível apoiar alguém ou como apoiar alguém em sofrimento sem minimizar a sua dor? Lidar com a dor do luto envolve primordialmente, permitir-se sentir a tristeza, aceitando que o processo é linear e leva tempo. Acolher a pessoa, as emoções dela, buscar apoio, através de amigos, familiares, manter uma rotina, cuidar da saúde física, são fundamentais. A terapia de um profissional, o grupo de apoio, ajuda muito a ressignificar essa perda, que permite vivenciar a dor. Não tente parecer forte o tempo todo. Reconheça a tristeza e as emoções inesperadas como parte natural do processo. Isso auxilia muito na cura do luto. É possível seguir em frente e dar um novo sentido, então, à vida após uma perda, seja ela qual for? Sim, é perfeitamente possível seguir em frente e dar um novo sentido à vida após uma perda significativa. Embora a dor nunca desapareça completamente, ela se transforma com o tempo, permitindo que a ausência se torne uma presença simbólica e que a vida seja reconstruída com novos propósitos. O processo de seguir em frente não significa esquecer, mas sim aprender a conviver com a saudade, transformando a dor intensa em memórias, aceitando uma nova realidade e voltando a sentir prazer pela vida. Permitir-se sentir a tristeza, a raiva, a dor é crucial. Tentar reprimir essas emoções pode levar a complicações de saúde mental, como depressão, estresse pós-traumático. Eu normalmente sugiro, quando a pessoa não consegue fazer esse processo, ela vai muitas vezes ao cemitério, e lá não é o lugar ideal. Ela deve plantar, se for homem, uma árvore de frutífera no seu quintal ou num vaso e cuidar disso, de preferência direto na terra. Que na natureza o homem representa a árvore frutífera ou aquela que solta sementes, e a mulher são as flores, são as árvores que têm flores. Então cuidar, a pessoa que sente muito o luto, cuidar disso, fazer com que adube, molhe, pode, e ver essa árvore ou esse pé de flor como a representação de uma pessoa. E isso tanto ajuda ao enlutado, como também auxilia aquele que se foi, porque ele vai se sentir desprendido aqui da vida terrena. E que mensagem você daria para quem está passando por uma perda emocional agora? Transformar essa dor de perda em uma memória amorosa, reintegrar a pessoa amada em sua vida de forma interna, valorizando o vínculo que existiu. Após o luto, é possível encontrar uma nova força e sabedoria, reconstruindo a rotina, estabelecendo novas metas e sonhos. A dor da perda é profunda e única para cada pessoa, tornando difícil encontrar outras palavras certas, mas o mais importante não é consertar a dor, mas sim oferecer presença, validação, acolhimento. O acolhimento é muito importante. Aqui eu passo a mensagem de conforto, baseado na empatia, respeito,
divididas por intenção. Sinto muito pela sua perda. Estou aqui para o que você precisar, seja para conversar ou apenas ficar em silêncio. Isso é muito importante, você transferir essa mensagem para a pessoa. Não consigo imaginar a sua dor que você está sentindo, mas quero que saiba que você não está sozinha. Receba meu abraço sincero. Meus pensamentos e orações estão com você e sua família neste momento tão difícil. Chore se precisar, desabafe se quiser. Estou aqui para te escutar sem julgamentos. E isso é fundamental. Eu também uso muito uma técnica de que quando a pessoa não consegue, né, na terapia, de se desvincular do luto, então quem é que sente o luto? É você. Então eu uso sempre uma frase e a pessoa repete: eu vejo você e eu deixo de alimentar você. Eu sinto muito a sua falta. Você é muito presente na minha vida, mas hoje eu posso escolher e optar e transformar essa dor dentro de mim e viver uma nova vida e aproveitar todas as experiências que tivemos juntos. Eu agora me sinto confiante, segura, corajosa, protegida, realizada para continuar o meu caminho, seguir o meu caminho. E você que eu perdi, siga o seu caminho, porque só eu sou o meu caminho. E isso é fundamental, muda estrategicamente o sentimento da pessoa. E para quem queira conversar mais com você, fazer esse tratamento, né, como você citou, quando é necessário, telefone de contato e onde atende? Eu atendo na rua Hermann Milching, 360A, na primeira casa à direita, em cima do consultório do Dr. Antônio Roncone, ginecologista, frente ao edifício IP. E quem quiser entrar pelo WhatsApp é sempre mais fácil do que a ligação, pelo 27 992 99 1230. E sejam todos bem-vindos. É tão importante a pessoa saber lidar com o luto, seja ele por perda de pessoas, por morte, por relacionamento, por traição, por qualquer coisa. Dói muito, mas a gente consegue aliviar a dor e a pessoa se transforma e a vida continua. Muito obrigada, Angélica. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.